Graça e a paz seja sobre o coração de vocês, meus irmãos e irmãs. Eu quero nessa sexta-feira chamada da Paixão pelos católicos, e onde a gente começa a celebrar também a Páscoa em todo o Ocidente, as igrejas também, mesmo as não católicas, eu quero deixar uma mensagem aqui da Páscoa para abençoar o coração de vocês. A gente não sabe quando foi que Jesus nasceu ao certo. Certamente não foi dezembro e muito menos 25 de dezembro. Mas quando Jesus morreu, a gente tem essa data bem definida. Foi num período de Páscoa, numa celebração de Páscoa. E ali a gente pode ler nos evangelhos que era uma sexta-feira. O calendário dos judeus é diferente do nosso. Os meses, eles contam a partir do movimento da lua. E o ano, eles contam a partir do movimento do sol. Então eles têm isso muito bem definido. É claro que depois a igreja cristã, quando veio datar a Páscoa, ela fez algumas diferenças. Por exemplo, para os judeus, a Páscoa ela é comemorada no dia 14, 15 do ano Nissan, que é o primeiro ano judaico, e que foi no dia 8 para o dia 9 de abril. Mas a gente sabe que é esse mês, entre abril e março. Então a gente tem muito bem definida, vamos dizer assim, com algumas variações em relação aos cristãos e os judeus, quando foi que Jesus morreu. E se estabeleceu sempre manter a sexta-feira da paixão. Para os judeus isso varia, mas para os cristãos se mantém a sexta-feira, porque na época, quando Jesus morreu, a Páscoa foi numa sexta-feira, que ele entregou a sua vida por nós, que ele foi sacrificado, morreu. E no domingo, portanto, 3 dias depois, ele ressuscita. E o domingo se tornou assim um tempo celebrativo para a vida da igreja. E por isso que a Igreja Católica, aliás, antes mesmo da Igreja Católica, se manteve essa data entre que se dá entre abril e março. Mas a Páscoa nos traz uma mensagem muito importante, que é a mensagem de salvação, de libertação, de esperança, de um novo projeto. Porque a gente vai ler lá no capítulo 12 de Êxodo que a Páscoa tem a ver com a 10ª praga que Deus impetrou sobre os egípcios diante da dureza do coração de Faraó. Quando todos os primogênitos do Egito, desde os animais até os seres humanos, desde daqueles que viviam em palácio, como filho do faraó, até o mais pobre do Egito, essas vidas foram ceifadas como juízo de Deus e como sinal e como ação libertadora de Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 12. Mas Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 5, verso 7, o seguinte: vejam bem, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Interessante que na Páscoa eles não comem o fermento, porque o fermento significa erro, pecado, significa equívoco. E Paulo aqui está dizendo que Cristo ele foi oferecido como o nosso Cordeiro Pascal, hoje para a igreja, não para a sociedade judaica, mas para a igreja. Jesus lá é como o cordeiro que foi morto lá no Egito, quando o anjo da morte passou e a 10ª praga, como eu disse, foi impetrada por Deus sobre os egípcios. Um cordeiro foi morto. E o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido, devia ser passado nos umbrais da porta, o que a gente chama hoje de caixonete. Era diferente naquela época. E aqueles que, diante da orientação de Moisés e de Arão, dos homens de Deus da época, fizessem isso, não haveria mortos naquela casa. Os primogênitos não seriam mortos daquela casa. E assim foi. Quando meia-noite passou o anjo e as casas que estavam lambuzadas, as portas com aquele sangue,
ninguém morreu. Aqueles que não creram, houve pela manhã o choro da morte, inclusive no palácio de Faraó. E Paulo vai dizer que para o tempo de hoje, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele nos libertou, portanto, da escravidão, assim como o povo judeu foi liberto e saiu, caminhando para Canaã. Esperança, veja como a Páscoa tem a ver com esperança. Mas, sobretudo, Paulo vai dizer que tem a ver com se libertar do fermento, das coisas velhas. Na Páscoa, quando Cristo morre por nós, aponta também para o terceiro dia, no domingo, aonde ele ressuscita e tudo se faz novo. E nós ressuscitamos, nós morremos com Cristo para as coisas velhas e nós também ressuscitamos no terceiro dia. Então a Páscoa, enquanto o Natal celebra a morte de Jesus, a Páscoa celebra a vida de Jesus, que no terceiro dia ressuscita. E pode assim nos libertar e pode nos dar uma nova perspectiva. E nessa breve mensagem, é isso que eu quero deixar para você no domingo à noite. E como pela manhã, mas sobretudo à noite, a gente vai estar ainda pregando ali uma mensagem, um sermão que fale sobre a Páscoa e certamente falarei sobre essa história incrível. Mas eu quero nessa sexta-feira, chamada da Paixão, e quando a gente começa a celebrar a Páscoa, eu quero deixar essa mensagem de esperança. Lembre-se que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, te libertou de tudo aquilo que poderia te destruir, frustrar a sua vida, trazer-te angústia, te paralisar. E ele trouxe assim a libertação para a sua vida, para que você viva uma vida de esperança, com novas realizações, para você e para a sua casa. Tenham assim um tempo de Páscoa, portanto, abençoados. E até domingo nas nossas transmissões. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.